Bom dia! Se você deseja ter plenitude de vida, se você deseja confiar no Senhor de todo o teu coração e viver uma vida onde você entende que a única coisa que a preocupação faz é te causar problemas físicos, problemas mentais, vem pra cá. Esse é um lugar de cura, é um lugar que eu tenho dividido com tantas mulheres e um lugar que me faz cada dia mais me aproximar mais e mais do Senhor. Esse é o nosso lugar, né? Bom dia, Juju. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Bela. Ai, Flávia. Deus é tão lindo, gente. Tão lindo, tão maravilhoso. Bom dia, Taninha. Que o Miguel vai viajar para Angola, gente. Miguel tá indo para Angola agora, essa semana, para uma missão. E Deus é tão lindo, gente. Bom dia, Carolzinha. Tão lindo, tão bonitinho, gente, que uma irmã da nossa igreja que tá aqui, a Flavinha, ela vai. Ai, Flavinha, foi tão bom saber que você vai. E eu sei que você estando junto com ele, eu sei que você vai cuidar dele. Ai, gente, Deus é bonitinho demais. Deus é lindo, gente. Lindo, 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 lindo. E hoje eu amanheci assim, gente. Hoje eu amanheci transbordando de gratidão. Hoje eu amanheci tão grata ao Senhor, mas tão grata ao Senhor, mas tão grata ao Senhor. E eu quero falar algo para vocês. Sabe o que faz isso dentro de nós? O que faz isso dentro de nós é quando a gente habita na palavra de Deus. Bom dia, pastora Lília, lindeza. É isso, sabe, que faz a gente ser grata. Uma vida na palavra, gente. É uma vida onde você alimenta o Espírito Santo de Deus dentro de você. E não tem como você não transbordar. Quando você se enche do Espírito Santo, o que flui de você é amor, é paz, é alegria, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. É isso que flui de dentro de você. Quando você habita na palavra, e é esse lugar que eu tô te chamando pra gente estar aqui, em nome de Jesus, amém? E meninas, para vocês pensar, eu sei que nós como mães, e nem é só como aquelas que têm filhos, não. A nossa vida, gente, é tão agitada, é tão agitada. Aí você pode falar assim, Séries, mas se eu sentar para estudar a palavra uma vez só por semana, igual eu faço aqui, você acha que é suficiente? Deixa eu te falar uma coisa. Se você se assentar para estudar a palavra uma vez por semana, é suficiente sim. É suficiente. Mas sentar para estudar como nós estamos fazendo aqui hoje. Agora, sentar para ler a palavra, isso tem que ser todos os dias, tá bom? Todos os dias a gente precisa sentar. Agora, se você tiver disciplina para passar uma hora da semana sentada meditando, isso é vida. Taninha, hoje nós vamos estudar 1 Timóteo, capítulos 3 e 4, tá bom? E eu tô impressionada com o tanto que o Senhor é bonitinho. Ai, gente, eu sou apaixonada demais com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, bom dia. Obrigada pelo fôlego de vida e obrigado por termos o Senhor, Pai, aqui conosco. Obrigada, Pai, porque temos uma promessa. Nós temos uma promessa da presença do Senhor na nossa vida. O Senhor nos diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, que essa verdade seja realidade na nossa vida. E que nós possamos mesmo experimentar, Pai, experimentar o quanto o Senhor é real nas nossas vidas. Eu te peço, Pai, que essa manhã, as palavras que nós vamos escutar aqui, que elas possam ficar mesmo enraizadas no nosso coração e fluir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Meninas, deixa eu falar algo para vocês. Durante muito tempo na minha vida, tempo que eu frequentava igreja, eu lia a Bíblia, eu estudava a Bíblia, eu ensinava sobre a Bíblia. E o Senhor, Ele não era real na minha vida. Não sei se vocês vão entender, mas eu creio que as que precisam entender vão discernir isso. Sabe, parecia que era tudo assim,
e que em determinados momentos parecia que eu estava tão solta, sabe? Tão assim, tão distante de realmente viver tudo aquilo que eu pregava, tudo aquilo que eu lia. Até o dia que eu escutei a seguinte frase: eu quero que o Senhor seja real na minha vida. Eu comecei a orar por isso. Eu comecei a orar por isso. Eu falei: Senhor, eu preciso que a tua palavra seja real na minha vida. Eu preciso que a tua presença seja real na minha vida. Eu comecei a clamar, eu comecei a pedir ao Espírito Santo que a realidade da palavra dele na minha vida fosse real. Sabe? E isso, gente, mudou a minha vida. Isso tem mudado a minha história. Porque se o Senhor não for real na sua vida, você vai viver uma vida onde você vai passar por coisas e você não vai sentir que Ele está ali com você. Você vai ter um monte de pessoas ao seu redor e você ainda vai continuar sozinha. Você vai estudar a palavra de Deus e parece que você não sabe nada. Então, coloca isso nas suas orações. Senhor, traga realidade na minha vida de quem o Senhor é. Traga realidade na minha vida das tuas palavras. Traga essa realidade na minha vida em nome de Jesus Cristo. Traga, Senhor, essa realidade do Senhor na minha vida. Peça isso ao Espírito Santo de Deus, mas peça de todo o seu coração. Não aceite uma vida onde você não é de verdade, onde você não vive a verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pode tocar, ele pode te transformar para que você possa experimentar a abundância da vida dele. E é isso que ele quer. Amém? E vamos convidar as amigas, vamos cada uma de vocês mandar aí pelo menos 100 aviãozinho. 100 aviãozinho é ótimo, né, gente? 10. Mas vamos realmente ser canal nas mãos do Senhor para que a palavra dele possa mesmo atingir os corações que a gente quer. Tantos testemunhos de pessoas que vocês chamam, tantos testemunhos de pessoas que vocês convidam e me mandam testemunho: olha, eu caí aqui por acaso e como Deus falou comigo. Então, assim, não despreze o simplesmente mandar aviõezinhos, não desprezem, tá? Não desprezem, mas você de verdade, você é uma filha, você é uma filha. E como filha, você é usada como um canal poderoso nas mãos de Deus. Amém? Meninas, eu tenho ficado assim, eu confesso para vocês que eu tô in love com o Espírito Santo de uma maneira bem assim, bem forte nesses dias. Temos tido uma comunhão tão profunda, tão profunda, tão profunda, que eu realmente estou vivendo dias, e veja bem, não é dias que eu não tenho guerras. São dias que as guerras estão mais intensas, mas que a paz dele, que excede todo o meu entendimento, ela tem sido tão real na minha vida. A presença dele na minha vida tem sido um transbordar que eu posso falar para vocês. Ele me tem sido suficiente. Sabe aquela palavra que fala que a graça dele nos basta e a presença dele é nosso maior prazer? Isso é real, tá? Isso é real. A graça de Jesus, ela nos basta. E a presença dele, ela pode ser o nosso maior prazer. Quando a gente se deixar, sabe, ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu estava aqui lendo 1 Timóteo 3 e 4, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Hoje pela manhã, onde mais uma vez eu estava lendo 1 Timóteo 3 e 4, porque eu leio várias vezes antes de entrar aqui com vocês na semana. O Senhor me disse assim: filha, 1 Timóteo 3 e 4,
está falando sobre os líderes da igreja ali em Éfeso. E sabe por quê que esses líderes muitas vezes estavam falhando? Não era porque eles não obedeciam, pelo contrário, eles obedeciam. Esses líderes obedeciam. Mas eles não tinham temor a Deus. Ah, gente, quando ele me falou isso hoje às 7 horas da manhã, e ele me disse, eu preciso que você ensine a palavra que eu revelei para você no sábado. Gente, bonitinho demais. Eu fico doida com ele, eu fico apaixonada com ele. O Senhor me revelou uma palavra tão profunda no sábado. Inclusive, eu ministrei ela no domingo à noite para a nossa igreja. E eu nem imaginava que eu iria ministrar ela nessa manhã para vocês. E pela manhã, quando o Espírito Santo de Deus me direcionou, sabe por que eu estou muito feliz? Porque essa palavra, ela tá fazendo uma diferença na minha vida. E aprove a Deus dividir ela com vocês também. Por quê? Porque 1 Timóteo 3 e 4 tá falando o quê? Dos deveres das pessoas que ocupam posição de liderança. Tiago 3 e 4 está falando da fidelidade, da diligência que nós precisamos ter no ministério. Timóteo 3 e 4 está falando que no final dos tempos muitos de nós, até mesmo os escolhidos, vão apostatar na fé. E quando foi sábado, gente, o Senhor me deu uma palavra revelada, tão forte, sobre exatamente o motivo pelos quais esses líderes aqui de Éfeso precisavam escutar, mas não somente eles. Cada uma de nós que estamos assentadas nessa mesa hoje, nós também precisamos escutar a revelação dessa palavra. Por isso, eu posso te falar, aperta o cinto, que hoje o Senhor, Ele literalmente trouxe uma revelação tão forte, que ela resume, sabe? Ela literalmente soluciona todos os problemas que a igreja de Éfeso estava enfrentando quando Paulo mandou essa carta para Timóteo. Então vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês que o que falta e muitas dessas cartas, o que acontece com o povo, os quais Paulo manda essas cartas, literalmente o que falta, meninas, é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. E sábado agora, eu passei o dia inteiro sendo ministrada pelo Senhor. E eu não estava quieta, não, eu estava num dia onde eu estava fazendo 1001 coisa, mas tudo que o Senhor me falava, eu ia anotando. E você vai entender o porquê que muitas vezes você falha com as pessoas e porque muitas vezes as pessoas falham com você. Porque não é somente as pessoas que falham conosco. Nós também falhamos com as pessoas. Mesmo sendo mulheres de Deus, mesmo sendo mulheres que estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração, mas muitas vezes a realidade de quem o Senhor é e o poder da palavra ainda não fazem diferença na nossa vida porque não tem realidade da mesma no nosso coração. E sabe por que que é? É porque nós estamos prontas, preparadas, até mesmo aptas para obedecer ao Senhor. Mas nós ainda não tivemos a revelação do que é temer ao Senhor. E hoje eu quero te ensinar a diferença de obedecer e de temer ao Senhor. Você vai ver que são coisas distintas, diferentes, e que podem mudar a sua vida e o jeito que muitas vezes você enxerga
outras pessoas. Bem, vamos lá? A obediência é aquilo que você faz diante de homens. Agora, o temor é aquilo que você faz diante de Deus. A obediência, você aperfeiçoa ela, você aperfeiçoa a obediência quando você está diante de homens. Agora, você só aperfeiçoa o temor quando você tem a consciência e você acredita na realidade de que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida todos os dias, a todo tempo, a todo tempo. A obediência, ela te leva a tratar as pessoas da igreja bem. Uau! A obediência, ela te leva a tratar bem até mesmo aquela pessoa que você não quer bem. Por quê? Porque para obedecer, você precisa só fazer força. Você só precisa fazer força. Agora, eu vou te dar um exemplo. A obediência, ela te sustenta dentro da igreja, porque você consegue fazer força para obedecer. Agora, a obediência, ela não te sustenta dentro da sua casa, com o seu marido, com os seus filhos. Sabe por quê? Apenas aquelas que temem ao Senhor é que querem obedecer a Deus no sentido de honrar os seus maridos, de serem submissas a eles, de não provocar ira nos seus filhos. A obediência dentro da igreja, o temor dentro da nossa casa. Sabe por que hoje muitos filhos de pastores estão se rebelando, muitos filhos de pastores querem seguir qualquer caminho, menos o caminho da mãe e do pai, porque os pais são obedientes demais na igreja e não têm temor nenhum dentro de casa. Os pais na igreja arrotam uma santidade que eles conseguem fazer com força própria, que leva eles até mesmo a ensinar sobre obediência. Mas em casa não tem temor, não tem temor. Tratam os filhos até mesmo como se eles fossem menor do que as pessoas da igreja, uma vez que deveriam honrar mais as pessoas dentro de casa do que as pessoas dentro da igreja. Por isso, Paulo diz em Efésios 6, versículos de 4 a 7, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Queridas, eu e meu marido pastoreamos o Ministério de Jovens Adultos por quase 5 anos. Jovens que tinham problemas com álcool e onde nós ensinávamos eles que eles podiam viver sem o álcool, mas que a gente tinha dificuldade com eles até a gente perceber e descobrir que a obediência dos pais dentro ali da igreja era uma, mas o quanto eles bebiam nas festas de casamento era outra. Era outra. Pais que muitas vezes querem que os filhos façam o que eles não dão exemplo. Ah, queridas, quantos e quantos filhos de líderes dentro da igreja que nós já pegamos, que não ficaram dentro da igreja por causa que os pais obedeciam na igreja, mas não temiam a Deus dentro da sua própria casa, porque você não ensina aquilo que você não pratica. Você não ensina
aquilo que você não pratica. A obediência, sabe, a obediência apenas na igreja, ela provoca desânimo nos seus filhos, ela provoca desânimo no seu marido. E ao invés deles serem apaixonados com o Senhor, eles vão tomar repulsa do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, amada. Se você está gastando as suas forças, eu acabei de ler Efésios 6, do 4 ao 7. Se você está gastando as suas forças dentro da igreja e não está sobrando nada para dentro de casa, saia desse lugar. Se você não está aguentando muita coisa, se você tem pouca coisa, o pouco que você tem, por favor, gaste com os de casa. Gaste com os de casa. Para de gastar o que você não tem com a igreja. A igreja, ela tem o Senhor Jesus. Os seus filhos, o seu marido, tem apenas você. Para que o Senhor Jesus os edifique através da sua vida. A responsabilidade da igreja não é tua. Não é tua. Agora, a responsabilidade da sua casa, ela é sua. E ela é sua. A responsabilidade das mulheres da igreja não são suas. Não são. Independente do ministério que você tá, a responsabilidade da igreja, do cabeça. Nós somos auxiliadas a apenas prestar o nosso serviço ali, mas nós não temos responsabilidade com aquilo que nós vamos colher. Uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Agora, a responsabilidade com a tua casa, ela é tua. Ela é tua. Amadas, nós estamos aqui porque somos mulheres ensinando mulheres, e uma das coisas que nós ansiamos em aprender aqui é sobre a sabedoria que vem do alto. É sobre a sabedoria que vem do alto. Meninas, vocês que estão baixinho, sai e entra de novo, que costuma funcionar, porque para muita gente tá normal. Sai e entra de novo, ou senão coloca o fonezinho, vai dar certo. Nós precisamos entender, e eu tenho ensinado vocês, não saia por aí falando que você é uma mulher tola. Não, eu sou uma mulher sábia, que ainda faz tolices, mas quanto mais eu alimentar o Espírito Santo de Deus com a palavra de Deus, menos tola eu vou ser. Ok? Mas para de abrir seus lábios e falar que você é tola. Você não é tola. Querida, você é filha do Deus vivo. Se você carrega o Espírito Santo de Deus, você não é tola. Você é uma mulher sábia, que ainda faz tolices, mas a vida na palavra está nos tirando desse lugar. Ela está nos tirando desse lugar. E a palavra de Deus fala em Provérbios 9, versículo 10, o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Veja bem, ela não fala que a obediência é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. A obediência é aquilo que você faz diante de homens. O temor é aquilo que você faz quando está só você. Você está sozinha, mas ainda assim você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você. É o temor que vai te dar sabedoria. Não é uma vidinha simplesmente de obediência. Salmo 111 também, versículo 10, diz assim, eu li Provérbios 9, 10 e agora eu vou ler Salmo 111, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amadas, o amor a Deus é manifesto pela nossa obediência. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Temos aqui uma promessa de Deus em João 14, 21. Eu amarei aqueles que me amam. Amar a Deus, você manifesta que você ama a Deus, não é através do seu sentimento,
mas é através de uma firme convicção de que você precisa guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor. Sabe, quando você ama uma pessoa de verdade, você não fere essa pessoa. Você não fere essa pessoa. Por isso que muitas vezes nós achamos que nós amamos o nosso irmão, mas na primeira oportunidade a gente abre a nossa boca para falar mal dele. Não, isso não é amor, querida. Se você fala mal de uma pessoa, você pode ter a plena convicção que você não ama essa pessoa, porque você não lança, sabe, feridas, você não lança setas que causam feridas que a pessoa não sabe nem de onde vem. Quem ama, não fere. Quem ama, não magoa, de uma maneira que você sabe que é agressiva. Muitas vezes, como pais e mães, nós vamos ferir os nossos filhos, vamos magoar, mas são feridas que vão produzir vida. Não são feridas de morte. Muito pelo contrário, feridas necessárias, pais e mães têm a necessidade de provocar ferida nos filhos. Feridas necessárias, mas diferente das feridas que nós fazemos muitas vezes com as palavras que saem dos nossos lábios. Muito diferente, muito diferente. Amadas, a obediência, ela é diferente do temor. É bem diferente. A obediência, ela gera soberba. O temor traz humildade. A obediência, muitas vezes, ela te dá o direito. Ela te dá o direito. Não, mas eu fiz isso, eu quero aquilo. Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Eu estou fazendo tudo direitinho. Olha, Senhor, o quanto eu estou te obedecendo. Eu tenho o direito. Não, o temor não. O temor gera renúncia. O temor, o tempo inteiro você está renunciando. Porque você sabe que não tem a ver com você. Você sabe que tudo tem a ver com Ele. Não é a sua vontade, é a vontade dEle. Tem uma palavra aqui, vamos lá, Êxodo 1, que fala sobre as parteiras ali do Egito. Êxodo 1, do 15 ao 22, que eu vou mostrar para vocês a diferença de obediência e de temor. Êxodo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Meu Deus. Uau. Escuta a revelação que está vindo do alto agora. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade nesse lugar. Queridas, aqui fala que o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Nós temos aqui duas situações bem diferentes. O rei do Egito, ele era senhor das parteiras hebreias. Elas viviam no Egito sob a liderança de Faraó, o rei do Egito, ok? Mas elas eram mulheres hebreias. O que isso significa? Que apesar delas terem o rei do Egito como autoridade na terra, elas tinham o Senhor, Deus, como autoridade no céu. E quando você tem o Senhor como autoridade na sua vida, tudo que a autoridade terrena te leva a fazer, você tem discernimento. Se aquilo que ela te manda fazer está errado. Meu Deus, que forte isso. Deixa eu te falar uma coisa, a pessoa que teme ao Senhor, ela não vai ficar enganada embaixo de uma liderança corrupta. A pessoa que teme ao Senhor, ela não vai conseguir ficar dentro de uma igreja simplesmente porque aquela igreja ali é bonita, simplesmente porque aquela igreja ali é de pessoas famosas. Não. A pessoa que quer só ser obediente, ela vai submeter a uma liderança corrupta.
Mas a pessoa que teme ao Senhor, ela não vai ficar embaixo de uma liderança corrupta, uma vez que o temor dela é maior. Uau, que isso, gente? Meu Deus, nu! As parteiras hebreias, elas estavam sob total autoridade do rei do Egito. Mas elas não obedeceram ao rei do Egito. Elas se submeteram ao Senhor, que estava acima da liderança do rei do Egito. Elas escolheram desobedecer ao rei do Egito, que era autoridade na vida delas, para obedecer ao Senhor, porque elas tinham temor a Deus. Querida, o que é isso? Meu Deus do céu! A pessoa que está dentro de igrejas com lideranças falsas, com lideranças corruptas, sabe por que que é? É porque essas pessoas só querem obedecer, fazer a partezinha dela e ir embora. Elas só querem ir na igreja para sugar, ficar aliviada, porque eu já fui no culto dia de semana. São aquelas pessoas literalmente religiosas, que só querem ter uma religião, mas que estão distantes de ter intimidade com Jesus. São pessoas que usam o Senhor, mas não se deixam ser usadas por Ele. São pessoas que literalmente querem fazer do Senhor o seu capacho. Tudo quando elas querem, na hora que elas querem, mas não têm temor do Senhor, apenas obedecem. Uau! Por isso que nós temos aquela palavra. Um dia vamos chegar perto do Senhor e Ele vai falar assim: afasta de mim, que eu não conheço vocês. Senhor, mas eu fiz isso no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz tantas coisas lindas no teu nome. Olha, eu enchi uma igreja, minha igreja tinha 10 mil pessoas, a minha igreja tinha 5 mil pessoas. Afasta de mim que eu não te conheço. Vai entrar para dentro do meu reino quem faz a minha vontade, não quem faz o que quer. Eu não preciso de milagres, eu não preciso que vocês expulsem demônio, eu não preciso de igreja cheia, a única coisa que eu preciso é de temor. E Jesus ainda vai falar assim: ei, a obediência não é suficiente para fazer a minha vontade. Não é suficiente para fazer a minha vontade, mas apenas o temor a Deus. Uau! Yes! Queridas, eu já falei isso aqui para vocês. E eu vou repetir. A carreira você até cumpre sendo obediente, mas o chamado você não cumpre. Não cumpre. Temor a Deus começa assim. O temor a Deus começa na obediência. Mas depois dela vem o temor. Não para aí. A carreira você cumpre com a força do seu próprio braço. Agora o chamado você cumpre com o Espírito Santo de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Temor é quando você faz o que Deus te manda fazer, que você sabe que você não consegue fazer. Querida, você acha que essas parteiras aqui, vocês acham que por elas mesmas ela ia desobedecer Faraó? Nunca. Nunca. O temor você faz apenas guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tem situações que o Senhor vai nos colocar que a obediência não será suficiente. Não, ela não vai ser suficiente. Mas apenas o temor a Deus. O temor a Deus é diferente da obediência. Eu vou te mostrar. 1 Coríntios 8. Uau, tô impressionada, gente. 1 Coríntios 8, versículos de 1 a 3 diz assim: no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ou seja, aqui está falando assim, todo mundo sabe que fazer sacrifícios a ídolos é errado. Todo mundo sabe. Mas ele fala assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Meu Deus, querida, deixa eu te falar uma coisa. A sua obediência, ela só impressiona homens. Agora, o seu amor edifica vidas. Talvez você é uma mulher que está passando com filhos na homossexualidade. Deixa eu te falar uma coisa, não perca o coração dos seus filhos.
porque você quer ser obediente dentro da igreja. Não perca, querida. Não perca. Eu acabei de ler 1 Coríntios 8, 1 a 3. Deixa eu te falar uma coisa. Não perca o seu filho que está passando pela homossexualidade, porque você quer ser uma mulher obediente dentro da igreja. Querida, você não precisa dar satisfação nenhuma dentro da igreja do que seu filho é, do que seu filho não é. Mas você precisa todos os dias, você tem uma responsabilidade com o Senhor, porque os filhos são herança do Senhor. Mesmo que seu filho esteja passando pela homossexualidade, ame o seu filho de todo o teu coração, porque Deus, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Eu não estou falando para você amar. Eu não estou falando para você amar aquilo que seu filho faz. Mas ame o seu filho, independente do que ele faz. Porque Jesus te ama dessa maneira, querida. Obrigada, Alessandra. Jesus te ama dessa maneira. E deixa eu te falar uma coisa. Ah, mas o meu filho está passando pela homossexualidade. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, ele não faz diferença de pecado, querida. O meu pecado, muitas vezes, que não tem paciência com meu pai, que tem Alzheimer aqui dentro de casa, sabe? Muitas vezes desonro ele por causa da minha falta de paciência. É o mesmo de uma pessoa que está passando pela homossexualidade. Ei! Acorda! Acorda! Não é obediência. A obediência é gente religiosa. O temor é gente que ama o Senhor de todo o coração. Queridas, deixa eu falar algo para vocês, eu vou lembrar vocês mais uma vez, que eu acho que se vocês não souberem isso, que anda comigo aqui, lembra da vida de Paulo. Paulo, em uma das primeiras cartas que ele escreveu, foi ali para os Coríntios. E o que ele dizia? Como que ele se autodenominava? Paulo se autodenominava como o menor dos apóstolos. Ou seja, mas quando Paulo foi andando nas viagens missionárias, quando ele já escreveu para Éfeso, como que ele passou? Ele caiu de cargo. Ele passou a se autodenominar como o mínimo dos santos. O mínimo dos santos. Mas quando Paulo chegou no final da vida dele, a última carta que ele escreveu foi aqui, para Timóteo. Para Timóteo. E sabe como que Paulo se autodenominou aqui em Timóteo? Essa carta que nós estamos estudando? Ele fala assim, Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Querido, o temor a Deus te leva a entender que você é a principal das pecadoras e que você não está em posição nenhuma de julgar o outro. Mas a todo tempo você precisa amar o outro. Amar o outro. Amar. Sobre aprender o temor a Deus. Como que eu vou aprender a temer a Deus? Vamos lá. Primeira coisa, para aprender qualquer coisa na palavra de Deus, nós precisamos ter disciplina. Provérbios 12, versículo 1 diz assim, para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez você odiar a repreensão. Queridas, deixa eu falar algo com vocês. Eu sei que nós estamos passando um tempo onde o conhecimento está exacerbado. Eu sei. Mas eu vou falar algo para vocês de todo o meu coração, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, mas eu tenho andado nesse Brasil e eu tenho visto isso. A maioria dos cursos que estão sendo vendidos, a maioria deles não visa vocês. A maioria deles visa financeiro. Me perdoe. Eu estava conversando semana passada com um cara da área. E ele falou, Séries, o seu objetivo é diferente. Ele falou isso comigo. Ele nem tá comigo, tá, gente? Porque ele é um bambambam. E assim, pessoas fortes, sabe, que vendem cursos caros, que procuram ele, que ele faz. Ele falou assim comigo, você é diferente. Você é diferente. Porque você não busca retorno financeiro. O seu objetivo é abençoar vidas. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tudo meu, quando a gente faz, é tudo no orgânico. Eu não tenho nenhum profissional na área que me ajuda a fazer nada nesses cursos. É eu e meus meninos e a gente se vira. E Deus tem uma graça, porque em nome de Jesus Cristo, a unção vem. E deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo de disciplina aqui, você precisa entender o seguinte. Quanto mais disciplinada você é, mais facilidade de aprender você tem. Eu me entristeço. Sabe por quê? Eu tenho uma turma do universo feminino. A turma tem mais de 600 mulheres. Eu posso falar para vocês, 10% dessa turma é que vai chegar no final. Isso me mata. Isso me deixa tão triste que vocês não têm noção.
Porque eu não quero dinheiro. Inclusive, o dinheiro vai 100%. Pra você ter ideia, o dinheiro dessa turma foi 100% para fazer o devocional e para fazer Bíblia. Agora, quando eu vejo as mulheres parando no meio do caminho, isso me dá uma tristeza, gente. Mas isso me dá uma tristeza. Porque eu fui chamada para edificar vidas. Eu não fui chamada para ganhar dinheiro, não. Quem me dá tudo que eu tenho e sou é o Senhor. E quando você entende que o reino dele em primeiro lugar, se você buscar, ele te acrescenta tudo que ele pode. Agora, sabe o que é o problema quando você inverte isso? É que você começa a buscar acréscimo, que você não tem graça para sustentar esses acréscimos. E é justamente esses acréscimos que te tira do centro da vontade de Deus. Querida, guarda algo na sua cabeça, guarda algo no seu coração. Quanto mais disciplinada você é, mais facilidade você vai ter de aprender. Sabe por quê? É na disciplina que você é repreendida. É aqui, é na disciplina, é no ensino que você é repreendida. Gente, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que são muitas pessoas que querem sentar numa mesa dessa? Não, queridas, elas querem sentar numa mesa que fala de vitória. Elas querem sentar numa mesa que fala você vai vencer, você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, você vai ter. Hoje quem bomba é quem libera uma palavra que você vai ser tudo, sendo que na verdade o evangelho ele te manda diminuir, ele te manda morrer. Ai, Jesus, me ajuda. Amada, não tenha ninguém, não tem ninguém que não tem que se submeter a uma autoridade na vida. Eu posso te falar algo? Tem uma pessoa na sua vida, tem uma mentora na sua vida, que é autoridade na sua vida para te ensinar a palavra de Deus. E obedeça a ela. Obedeça a ela. Que você está numa igreja que não tem escola bíblica, que não ensina, deixa eu te falar uma coisa, me perdoe, mas isso não é. Ah, eu não tenho dinheiro, querida, eu estou aqui de graça toda terça-feira, 8 horas da manhã. Eu não cobro nada de vocês para estar aqui. Você entra ali na plataforma do Mulheres Ensinando Mulheres, ali tem N e-books de graça para vocês. De graça. Ano passado, gente, o Mulheres Ensinando Mulheres distribuiu quase 4.000 livros de graça. Então não venha falar. Para de colocar a culpa no outro de algo que você não quer assumir. Se você não tem uma autoridade sobre a sua vida que te coloca no prumo para aprender a palavra de Deus, você não vai aprender. Não vai aprender. Deixa eu te falar uma coisa, a pessoa, não existe nem... Gente, Deus, ele vai provar. Deus vai provar o seu coração em submissão a ele, se você é temente a ele. E as provas que Deus vai te fazer passar, eu vou te falar uma coisa, você não precisa, a obediência não vai te sustentar não, tá? O que vai te sustentar é o temor. É o temor. Eu quero te ensinar, eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas eu vou te ensinar. Tem 3 tempos na nossa vida. 3 tempos na nossa vida que a gente não pode ficar sem eles. Não pode. É o nosso tempo com Deus, é o nosso tempo na palavra e é o nosso tempo com irmãos. Queridas, esses 3 tempos na nossa vida precisa ser assim, ó, pontual. Sério, o que é tempo com Deus? Você precisa passar um tempo orando, querida. Você precisa passar um tempo orando. O que é tempo na palavra? Você precisa passar um tempo lendo Bíblia, estudando a Bíblia. E você precisa congregar. Você precisa congregar. Sabe por quê? Se você passar tempo só com Deus, você vai começar a ter fé na sua fé. E você vai achar que a sua oração é linda, poderosa e tudo acontece de acordo com o que você quer. Se você passar só tempo na palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a achar que você pode ensinar coisas que você não pratica. E você vai começar a cobrar do outro aquilo que você sabe, mas aquilo que você não faz. Então guarda isso daí. Tempo com Deus, tempo na palavra e tempo com os irmãos congregando. Queridas, o temor a Deus, nós estamos falando agora sobre aprender o temor a Deus. O temor a Deus, ele só vem com a revelação do Espírito Santo de Deus. Tá? O temor a Deus não vem com conhecimento só, não. O temor a Deus, ele vem quando o conhecimento
Você adquire conhecimento, mas esse conhecimento, ele tem a ação do Espírito Santo e ele te revela. E onde que o poder de Deus está? Na palavra. Ele está no Espírito Santo de Deus. Gente, eu tô tão impressionada. Ei, meu amor. Meu menino tá aí orando em línguas, ó. Aleluia. Xerecantas, oriala, alabash. É isso aí, filhão. Queridas, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós temos dois poderes dentro de nós. Nós temos o poder do Espírito Santo e você tem o mal habitando dentro de você. Isso significa que eu e você carregamos dois poderes. Nós carregamos um poder construtivo e um poder destrutivo. Agora deixa eu te contar algo. Vem aqui. Sabe o poder do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós? Ele nunca será para você fazer a sua vontade. Nunca. Sabe, se você é aquela pessoa que acha que você conquista tudo que você quer e que Deus está te ajudando, cuidado, porque existe um outro poder dentro de você que te ajuda a conquistar tudo que a sua alma quer, mas te leva cada vez mais para longe daquilo que Deus tem para você. Porque dentro de mim, de você, tem dois poderes, um construtivo e um destrutivo. E esse poder construtivo, ele vem do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar apenas a fazer a vontade de Deus e não a sua. E você precisa discernir isso. Você precisa discernir isso. Porque aqui em 1 Coríntios 6, versículo 12. Vamos ler 1 Coríntios 6, 12? Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe quando que você não se deixa dominar por aquilo que é certo? Não é quando você obedece. É quando você teme a Deus. E Paulo não escreveu isso só uma vez não, tá? Ele escreveu aqui em 1 Coríntios 6, 12. E veja bem, em 1 Coríntios 10, 23 e 24, ele coloca a cereja no bolo. Bora lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o que é de outrem. Você quer saber? Aquilo que é certo ou errado? Em primeiro lugar, aquilo que é certo não vai cooperar primeiramente para aquilo que é seu. Quando você vai fazer uma coisa que é certa, ela vai alcançar o outro, não é você. Então, se você faz algo, se você vive em função de algo para você mesmo, querida, deixa eu te falar uma coisa. Você está fora da vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que o nosso dom é para abençoar a vida do outro. Quem vai te abençoar não é aquilo que vem do seu dom, é aquilo que vem do dom do outro. O seu dom é para abençoar o outro. Como fala aqui, ó, ninguém busca o seu próprio interesse, mas para buscar o interesse de outro. Para buscar o interesse de outro. E nós precisamos ter esse tipo de discernimento. Nós precisamos ter esse tipo de discernimento, queridas. Nós corremos o risco, sabe, de fazer o que é certo usando o poder errado. É isso que Paulo fala aqui. E nós discernimos isso quando nós sondamos o nosso coração. Quando eu vou fazer isso aqui, o que eu estou querendo em troca? É para alimentar o meu eu? É para alimentar o meu ego? Ou será que realmente é para agradar o Senhor? Será que realmente é para glorificar o nome dele? Você não precisa cuidar de você mesmo. Quem cuida de você é o Senhor. Você precisa buscar o reino dele, a justiça dele. E tudo que você precisa, ele vai te acrescentar. E quando você busca o reino dele e a justiça dele, ele te usa para ser acréscimo na vida de outras pessoas e não na sua. Porque você não sabe aquilo que você precisa. Queridas, o diabo, ele tem poder, ele é um anjo caído. Ele é um anjo caído. Ele tem poder, ele tem muito poder. E esse poder, muitas vezes, está aqui, ó, dentro de nós, porque o mal habita dentro de nós, está aqui na nossa velha natureza. É muito sagaz, por isso que Paulo fala, não ignore os desígnios de Satanás. O aperfeiçoamento da santidade gera temor. Vou ler novamente. O aperfeiçoamento da santidade gera temor. 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja bem, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Por quê? Porque muitas vezes nós usamos as coisas espirituais para alimentar a nossa alma, a ponto de nós termos sede de coisas espirituais que estão contaminadas. Contaminadas. Mas aqui Paulo fala, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Querida, como é fácil você ter uma vidinha espiritual contaminada, porque você só olha para o seu umbigo e você não entendeu ainda que tudo que você tem é para abençoar o outro e nada é para você mesmo. Os líderes aqui de Éfeso, que Timóteo recebe essa carta de Paulo, era isso que eles estavam fazendo. As mulheres que se vestiam no capítulo 2, que nós estudamos semana passada, era isso que elas estavam fazendo. Eram líderes, eram mulheres que faziam coisas para receber, para andar arrumada, maravilhosa, bonita, mas não percebiam que o que sustentava elas, o que deixava elas ricas, era a pobreza do outro. Era a pobreza do outro. Queridas, essas promessas que Paulo fala aqui é porque o Senhor, logo ali no final do capítulo 6, ele fala assim, olha, eu vou habitar, eu vou andar no meio de vocês. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão meu povo. Por isso ele fala, não toque em coisa impura. E eu vos receberei, serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Ei, mulheres, o nosso propósito é falar dele. E isso precisa arder dentro de nós, falar dele. Idolatria não é apenas idolatrar imagens. Nós estamos vivendo um tempo agora, estamos acabando de sair de um tempo que é chamado Quaresma, que é um tempo da Igreja Católica, onde logo depois do Carnaval eles entram nesse tempo até a Semana Santa. E muitas vezes você fala mal do tempo deles, né? Ai, meu Deus, olha, que coisa horrorosa, eu não preciso disso. Mas muitas vezes a gente faz jejum igualzinho. A gente só não faz nesse tempo. A gente só não dá nome. Mas é tudo igual. O que é isso? É tempo onde você muitas vezes fica aí 30 dias sem comer doce, e depois você inverna no doce, sabendo que o doce acaba com você. Queridos, nós precisamos entender que idolatria é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos temer a Deus. Isso é um processo que começa a acontecer quando nós temos a revelação de quem habita dentro de nós. Querida, não tem como. Quando você tem a revelação que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você não temer. Não tem. É muito sério isso. É muito sério. Deixa eu te falar uma coisa. A santidade que produz temor, ela não é gerada pela minha força. Ela não é gerada pela sua força. A santidade que produz temor, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Por isso que Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Você consegue fazer aquilo que você quer com esforço. Você muitas vezes consegue aí ficar 40 dias sem comer doce, mas no seu dia a dia você não consegue. Por quê? Porque você só consegue ficar 40 dias sem comer doce porque você está fazendo uma forcinha. Mas você não consegue ser livre do doce a vida inteira, se você não tem domínio próprio. Não é você, somos nós. Somos nós. Fazer aquilo que Deus quer. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar. E queridas, quando eu estava terminando essa pregação, eu fiquei tão impressionada, mas tão impressionada com a palavra que Deus me deu, mas tão impressionada. Meninas, eu queria pedir a vocês que não façam nenhum pix daqui, tá? Por favor. E quando o Senhor, Ele terminou essa palavra, Ele me mostrou uma situação, alguns anos atrás, na qual Ele me quebrou, na qual Ele acabou comigo, onde Ele me mostrou que eu estava fazendo tudo na força do meu próprio braço. Eu estava me achando, porque eu achava que eu estava dando conta de fazer sozinha.
E muitas vezes isso vai identificar com você. Porque tem épocas na nossa vida que a gente parece que a gente consegue sem o Senhor, a gente vai, a gente não busca Ele tanto, porque tá tudo bem. Mas certa vez, eu sei que muitas de vocês sabem, mas eu vou falar. Certa vez eu fui ministrar numa igreja na cidade dos meus pais. E quando eu estava chegando ali naquela igreja, uma senhora veio me procurar. E ali naquele momento, aquela senhora pediu para que eu fosse na casa dela orar pelo marido dela que estava doente. Só que o marido dela, fica gravado assim, meninas, depois eu explico para vocês. O marido dela, que estava doente, foi o homem que me abusou na infância, dos 5 aos 8 anos. E ali naquele momento, logo depois que ela me chamou, eu fui lá para frente e o Senhor me quebrou. O Senhor me quebrou. Porque Ele virou para mim e falou assim, filha, você tem feito muita coisa na força do seu braço. E agora? E agora? Você consegue fazer isso na força do seu braço? Ele me disse ali naquele momento. Veja bem, eu ia pregar, gente. Eu ia pregar. E agora? Você consegue fazer isso que essa mulher te pediu? Sem a presença do meu espírito? Sem ser dependente do meu espírito? Ali naquele momento, o Senhor me quebrou. Ele me quebrou. Ele me moeu, gente. Ele me moeu. Porque ali Ele me mostrou que eu estava indo no automático. Porque você obedece no automático, mas você não teme no automático. Você obedece no automático, mas o temor só vem com a presença do Espírito Santo de Deus. E ali, gente, eu chorei tanto antes do louvor, tanto, eu pedi tanto perdão a Deus, que eu ministrei, quando eu ministrei eu achei que estava resolvido, que aquela mulher não ia chegar mais perto de mim. Mas mesmo depois, aquela mulher chegou perto de mim e falou, e aí, você vai? Eu falei, eu vou embora cedo. Ela, pode ir cedo, vai cedo. E ali naquele momento, gente, eu estava sozinha, meu marido não estava comigo. E foi desesperador. Eu fui para casa dormir com aquele negócio na cabeça, eu não quis contar pro meu marido porque eu sabia que ele ia ficar preocupado. E nessa época ainda eu não tinha feito isso público nessa época, porque eu não tinha direção de Deus nessa época ainda de fazer o meu testemunho. Eu não tinha testemunho de tudo que aconteceu comigo nessa época. Eu nunca tinha testemunhado o que aconteceu comigo, tá? Para vocês entenderem. Não faça força para testemunhar algo doloroso. Só testemunhe algo doloroso quando o Espírito Santo de Deus te direcionar. Senão, ao invés de mostrar uma cicatriz, a sua ferida vai abrir mais ainda. Uau! Fala, Jesus! Então, até então, eu nunca tinha gravado testemunho. E naquela noite eu tive um sonho. E o sonho, eu estava numa academia muito bem vestida, muito bem arrumada. E ali naquela academia chegou um homem muito bonito, que as mulheres ficaram todas olhando para esse homem no sonho, mas esse homem veio até mim. Ele veio até mim com toda aquela sensualidade e ele virou para mim e falou assim, não é tempo ainda. Só isso, não é tempo ainda. E ali naquele momento eu acordei com meu marido me ligando, bora, 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 tô com saudade de você, vem embora, porque eu estava em outra cidade. E ali naquele momento, quando ele me ligou, eu falei, amor, aconteceu isso, isso, isso. O que que eu faço? O que que eu faço? O meu marido é um homem de Deus, sabe por quê, gente? Ali naquele momento, pela obediência, o meu marido podia ter usado o direito dele de me proteger, porque o meu marido me protege demais, gente. E ali naquele momento, meu marido podia ter virado para mim e falado assim, amor, vem embora agora, não vai passar em lugar nenhum, vem embora. O meu marido tinha o direito de fazer isso, porque ele é chamado para me proteger, eu sou parte mais frágil. Mas o meu marido, ele teme a Deus, você tá entendendo? O temor na vida do meu marido é acima da obediência dele. E ali ele só virou para mim e falou assim, faça o que Deus te mandou fazer. Gente, que homem de Deus. Ali naquele momento, eu desliguei o telefone
Meu marido não falou mais nada. E eu fui antes de ir embora. Eu parei na porta da casa daquela mulher. E era a mesma casa que eu era abusada na minha infância. Séries, como que você era abusada dentro dessa casa? Como que ele te levava para dentro dessa casa? Deixa eu te contar uma coisa, querida. Deixa eu te contar uma coisa para você ter cuidado com as suas filhas, para você ter cuidado com seus filhos. O abusador, primeiro, ele vem atrás de você. E a partir do momento que ele desperta a sexualidade da criança, a criança passa a ir atrás dele. Ele me atraiu para a casa dele. Depois, eu ia sozinha para a casa dele, porque ele despertou a homossexualidade, ele despertou a sexualidade dentro de mim. Entende? E eu parei naquela porta daquela casa que eu era abusada na minha infância. Eu entrei dentro daquela casa. E quando eu entrei dentro daquela casa, ele estava ali sentado com os olhos muito vermelhos e eu virei para a mulher dele, que não sabia. Eu falei, você pode me dar licença, por favor? Você pode me dar licença? E ali naquele momento, eu vou falar, Amanda, ali naquele momento, eu virei para aquele homem e falei, olha, eu tô aqui porque você destruiu a minha vida. Você acabou com a minha infância. Você acabou com a minha infância. Você acabou com a minha adolescência. Você me fez ter uma juventude miserável porque eu vivi como uma jovem que não tinha nenhum valor. Porque eu achava, gente, que a única coisa que eu tinha para oferecer na minha juventude era um corpo bonito. Porque eu não sabia quem eu era. Mas eu falei com ele, só que eu conheci um Deus que entrou na minha vida e que fez na minha vida o que ninguém podia pensar ou imaginar. E esse Deus perdoou todos os meus pecados. E hoje eu vim aqui para te falar que eu te perdoo e que Ele também quer vir te perdoar. E ali, gente, eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus. E naquele momento, quando eu percebi, eu já estava falando para ele que ele tinha dignidade para entrar numa igreja. Depois eu fiquei sabendo que ele nunca tinha coragem de entrar numa igreja. Deus usou a minha vida, uma pessoa que ele feriu, para levar liberdade para ele. Porque assim são as coisas de Deus. Deus usa aquilo que mais fere a gente, para muitas vezes levar liberdade para a gente. Para usar a gente para levar liberdade para a vida de outras pessoas. E ali, depois eu chamei a mulher dele, ele aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da vida dele. E eu fui embora. E quando eu entrei na rodovia, o Senhor me disse assim, filha, perdão, olhos nos olhos. E a partir daquilo ali, o Senhor me liberou para gravar o meu testemunho e para me usar para ajudar outras mulheres a saírem desse lugar, de esconderem aquilo que elas passaram. Amadas, eu escondi o abuso dos 5 aos 40 anos sem ninguém saber. E a Alessandra perguntou algo aqui que é muito interessante. Ela virou e falou assim, mas se você tivesse falado não para aquela mulher, seria errado? Não, Alessandra, não seria errado. Mas eu tenho a plena convicção que eu não estaria embaixo da vontade de Deus, que hoje me usa para falar que eu venci um abuso. E hoje Ele me usa para levar para outras mulheres a esperança de sair desse lugar e vencer. Vocês entendem? A obediência, ela te leva muitas vezes a cumprir uma carreira que você quer, mas ela não te leva a cumprir o chamado de Deus, porque o chamado de Deus para a nossa vida é muito mais profundo. E muitas vezes nós não acreditamos na profundidade daquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós não tememos ao Senhor. Nós temos uma vidinha medíocre, onde a gente só quer obedecer, fazer só o necessário, mas a gente não quer ir além. Amadas, deixa eu falar algo para vocês. O reino de Deus é conquistado por esforço. E viver no espírito, neste mundo que jaz no maligno, é desconfortável. Desconfortável. Ali no YouTube, se você colocar lá, Testemunho Série Silva, eu conto a minha história toda para você. Como foi difícil chegar onde eu cheguei. Então, escuta isso. Viver neste mundo que jaz no maligno é desconfortável. Seus pais nunca descobriram que eles faziam isso. Nunca, gente. Nunca, gente. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Como eu falei para vocês, a maioria dos casos de abuso não vem à tona. Por quê? Deixa eu te explicar para vocês por quê. Primeiro, o abusador, ele vem atrás da gente.
Quando a sexualidade é despertada, a gente vai atrás dele. Aí já não é só um operando, é dois operando para ficar escondido. Entendem? O negócio é sagaz. E se não for... E olha para vocês verem uma coisa, os meus pais me amavam demais. Mas deixa eu te falar algo, mãe. O seu amor pelos seus filhos não é suficiente para protegê-los, mas o seu temor a Deus sim. Uau! Guarda isso no seu coração. A sua obediência não é suficiente para proteger os seus filhos. Gente, Deus é bonitinho demais da conta. Eu fico impressionada o tanto que o Espírito Santo é bonitinho. Olha o versículo que eu anotei. Ontem, nessa ministração, do nada que veio ao meu coração, porque ontem foi dia 14, eu estava lendo Provérbios 14. No temor do Senhor, escuta isso, Provérbios 14, versículo 26 e 27. No temor do Senhor, tem um homem um forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Gente, ai, Espírito Santo, eu te amo demais, eu te amo demais. Ei, o temor do Senhor tem um forte amparo para o homem, e isso é refúgio para os seus filhos. Yes! Queridas, deixa eu falar algo para vocês. Eu quero terminar com Salmos 25, versículos 12 a 14. Gente, eu tô tão cheia aqui. Meu Deus do céu. Provérbios 25, do 12 a 14. Provérbios 25, do 12 a 14, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Escuta isso, gente. Ao homem que tem o Senhor, que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Tem uma escolha, tá? Tem uma escolha. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Agora escuta isso. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A religião, você quer saber se você tem uma religião ou se você tem intimidade com Deus? Deixa eu te ensinar. A religião, ela te leva só a obedecer. Você só quer obedecer o necessário, você só vai na igreja de domingo e tá tudo bem. Mas a intimidade com Deus te leva a temer. Te leva a temer. Nós temos vivido dias difíceis, muito difíceis. Mas eu creio que o Senhor, ele tem provado os que realmente estão junto dele. E eu posso te falar que a obediência, ela não é suficiente para sermos provados. Não, mas o temor ao Senhor, sim. Quero orar com vocês, para a gente selar essa manhã no poder do Espírito Santo. Meninas, essa palavra fica gravada. No final do dia, mandamos ela para vocês, o link dela no YouTube com o PDF da mesma, tá? A gente manda o PDF da mesma para vocês toda terça-feira. E eu quero falar algo para vocês também, com muito temor no meu coração. Nós vamos abrir a segunda turma do Universo Feminino de Gênesis Apocalipse. Mais uma vez eu quero te falar, 100% da renda dessa turma também vai ser investido em missões. E nós precisamos disso para continuar levando a verdade da palavra de Deus aqui de Belo Horizonte até os confins da terra. Nós já estamos soltando os links para vocês colocar lá o nome de vocês na lista de espera. E eu quero te falar, junte-se a nós. Eu acho que temos muitas alunas aí junto, né? Se vocês puderem falar um pouquinho, só em uma palavra o que está sendo, porque o Universo Feminino de Gênesis Apocalipse é online, Denise, é online, tá? Essa turma, a primeira turma foi online, que eu abri em setembro, e agora eu vou abrir outra, que eu não vou abrir, gente, eu não quero abrir mais de 2 turmas por ano.
Meu objetivo não é fazer dinheiro, meu objetivo é fazer discípula de Jesus. Tá bom? E vai abrir essa online agora. E eu quero convidar vocês para se juntar a nós, para você entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Entender que você precisa de disciplina. 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 Para experimentar o poder de Deus e ter temor a Ele. Depois eu vou mandar mais uma vez ali no link, os grupos, e vou colocar aqui nos stories também, tá? Eu amo vocês. Obrigada por essa mesa. A última referência que eu li foi Salmo 25, do 12 a 14. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que presença. Que presença avassaladora. Meu Deus, que presença avassaladora. Eu não tenho palavras para falar para o Senhor o que o Senhor fez essa manhã na minha vida e na vida das minhas irmãs. Eu não tenho palavra. Não tenho palavra. Eu só quero falar para o Senhor que eu amo o Senhor de todo o meu coração e que a maior riqueza que eu tenho, Pai, é temer ao Senhor. Pai, como eu sou feliz de temer ao Senhor. Senhor, como Davi orava, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável e não retires de mim o teu espírito, porque ele é o único que me leva a temer ao Senhor. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer temor ao coração, Pai, de todas essas mulheres que se assentaram nessa mesa aqui hoje. Ah, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, venha sobre nós com a tua graça, venha sobre nós com o teu favor. Nós queremos, ó Pai, que a realidade da tua palavra seja algo real na nossa vida. Nós queremos viver com o Senhor, nós queremos ter aquela convicção, nós não queremos viver uma religião, nós queremos viver intimidade com o Senhor. Por isso nos ajuda. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Que o teu Espírito Santo cele essa manhã em cada uma de nós, Pai. Que o teu Espírito Santo cele tudo que nós recebemos aqui essa manhã e que o diabo não venha roubar essa palavra de nós. É o que eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Meninas, vou abrir uma caixinha, se vocês puderem me ajudar, para responder para vocês sobre a nova turma que vai abrir em breve da escola, do Universo Feminino de Gênesis e Apocalipse. Eu amo vocês. Obrigada, sabe por quê? Porque se não fosse vocês nessa manhã, eu não teria desfrutado de tantas revelações as quais eu tive essa manhã. Eu amo vocês de todo o meu coração. Muito obrigado, mas muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Um beijo!